Portanto, agora que a Ana Júlia chegou, podemos começar. Boa noite para todos vocês. Hoje um aluno ex-aluno da física, o Alexandre, defendeu a dissertação de mestrado dele lá na UFSCar. Durante o mestrado dele, eu lembro que ele entrou em contato comigo e falou assim: Saulo, você falava uma coisa que eu não dava bola, eu tive que aprender aqui. Falei assim, cara, a gente não dá bola para termodinâmica. Por quê? Porque é uma disciplina de termo, ela parece ser mais fácil que as outras, e realmente que é muito mais fácil, por exemplo, que mecânica dos sólidos, mas ela só é mais fácil porque eu não posso aprofundar muito. Tá? Só que ela é essencial na descrição quando você quer estudar a física nova, que é uma coisa que pelo menos deveria causar muita dor no coraçãozinho de vocês, é que vocês estão morrendo, vocês estão sofrendo, estão estudando, mas olha só, a matemática que vocês estão estudando aqui, ela acabou no começo do século XVIII. Então vocês estão com um atraso de mais de 200 anos. A física que a gente está estudando, vocês ainda vão pegar um eletromag, tá, século XIX. Cara, vocês não estudam quase nada. Matemática mesmo, vocês não estudam nenhuma matemática do século XX. Matemática não tem nada. Física, um pouquinho lá em estrutura da matéria, um pouquinho lá de relatividade, que é século XX. Tá? Mas e as pesquisas novas? O que eu preciso dominar? Uma das coisas que você precisa dominar para se enveredar, para ir nesses ramos de pesquisa e coisas novas, é a termodinâmica. Porque a termodinâmica, ela causa uma revolução nas ideias da física e na maneira de se fazer física, de se fazer ciência. Que ela parte de um princípio observacional, a gente observa bastante, e a hora que eu acabar de falar esse princípio, eu quero que saia uma pergunta, tá? Que é um princípio que todo mundo fala, que aparece o tempo todo, que na natureza as coisas todas tendem ao equilíbrio. Ótimo! O que eu quero dizer quando eu digo equilíbrio? Certo? E aí vão existir diversos equilíbrios. Tá? E onde é que a gente estuda os diversos tipos de equilíbrios? Na termodinâmica. Equilíbrio térmico, equilíbrio químico, equilíbrio estático. Tem trocentos tipos de equilíbrio. E é a termodinâmica que vai estudar esses equilíbrios, tanto a nível macroscópico, quanto a nível microscópico. E aí, entendendo essas questões de equilíbrio, entendendo essas leis fundamentais, eu consigo modelar e entender matematicamente e fisicamente fenômenos novos, tá certo? Olha, eu vou falar da minha parte, por exemplo. Eu trabalhei no doutorado com um material que se chama ferrita de bismuto. Ele é uma classe nova que é do século XX, final do século XX, início do século XXI, 2003 para cá. Esse material ele é uma classe que chama multiferróicos. O que é isso? Vocês conhecem o ímã. O ímã é um material que cria um negócio que chama campo magnético. E aí, por conta de criar o campo magnético, o ímã é capaz de atrair metais. Existem materiais que criam campo elétrico. Tá? Material que naturalmente, simplesmente por existir, ele cria campo elétrico. Tá? Esses materiais são chamados de materiais ferroelétricos. Os materiais multiferróicos, eles criam os dois simultaneamente. Ele cria campo elétrico e ele cria campo magnético. E aí eu tinha que entender propriedades desse material. Uma das formas de se entender propriedades desse material é tentar descrever a entropia ou a energia livre de Gibbs desse material. Que são todos conceitos, e olha só, não está ligado diretamente com eletricidade nem com magnetismo. São só conceitos termodinâmicos. Porque eu preciso entender como é que se fez a estrutura molecular lá no interior desse material para eu poder descrevê-lo. Fala, Cat.
Nossa, o que é entropia? Você quer uma resposta que está nos livros? Que todo mundo vai falar? É o grau de desordem da matéria. A gente não sabe nem o que é temperatura ainda. Tá? Nós vamos chegar no conceito de entropia mais para frente. Mas só para deixar um spoilerzinho, entropia é uma coisa muito, muito diferente daquilo de tudo que você viu. A gente consegue, com entropia, até fazer, se procurar na internet, vai ter até muita questão mística com o conceito de entropia. O conceito de entropia ele pode, por exemplo, ser relacionado à seta do tempo. Como é que o tempo corre? Como é que o tempo varia? A pergunta é óbvia, eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou querendo perguntar. Talvez vocês vão entender com a resposta. O tempo cresce sempre para frente, né? Certo? O tempo nunca volta. Isso tem a ver com entropia. Se você colocar você girar uma xícara de café, você tem o café quente, você girou a xícara de café, essa movimentação na xícara de café deve fazer o que com o café? Não, esquentar. Certo? Então você girou a xícara de café, ele deve esquentar. Você parou. Naturalmente deve acontecer o que com o café? Depois que eu parei de girar, parei. Esfriar. A minha cabeça deveria pensar assim, ó, se o café vai esfriar, então ele deveria fazer a colher girar no sentido contrário enquanto ele está esfriando. Porque para esquentar eu girei no sentido, para esfriar ele deveria girar no sentido contrário, né? Isso acontece? Não. Isso é por causa da entropia. Certo? Entropia é o conceito físico talvez mais difícil de ser compreendido. Por isso que eu vou guardar para a hora certa. E nem que eu quisesse eu conseguiria te explicar agora. Tá? Mas eu posso te dizer que a entropia ele é muito legal. Por conta do seguinte, muito diferente. O que você sabe de energia? Me fala uma frase. Se fosse para você falar uma frase importante de energia. Está relacionado com o movimento. Outra coisa, essa não é a mais importante. Não está errado. Qual é a coisa mais importante de energia? Sempre se conserva. A energia total no mundo é sempre a mesma. O momento linear, daqui a pouco vocês vão estudar o momento linear, vocês vão ver também, o momento linear no mundo sempre se conserva. Já a entropia não. A entropia é uma coisa que está sempre crescendo. Nunca vai faltar entropia no mundo, seja lá o que isso for. Qualquer fenômeno espontâneo que vai ocorrer na natureza, ele ocorre de maneira a aumentar a entropia. Não entendi qual que é? É aquela teoria que fala que o universo está expandindo, sim, sim. Até que vai chegar um momento que vai estar tudo em equilíbrio. Sim, aí a entropia vai parar de aumentar. Só que diminuir ela não vai. Certo? Aliás, a Maria já puxou um negócio legal. Você vê que a entropia é um conceito utilizado para entender o universo. Tá? E nós vamos, se tudo der certo, lá para maio a gente vai conseguir chegar no conceito de entropia. Tá certo? Nós vamos relacioná-lo com temperatura. Nós vamos relacioná-lo com movimento. Eu vou tentar dar uma explicação do que é a entropia. Provavelmente eu não serei bem sucedido. Você vai ter que se acostumar com esse conceito. Tá? Que esse conceito está relacionado, porque esse conceito é um conceito matemático. Ele está muito mais relacionado à probabilidade de ocorrência de eventos do que uma coisa assim que você vê, olha ali a entropia daquele cara. Tá bom? Mas chegando lá a gente discute. Qual que é o assunto de hoje? Hoje eu fui abordado ali pelo meu amigo Osmar, e aí o Osmar está revoltado que eu ainda não falei o que é temperatura. Certo? Bom, eu não falei por completo, né? Mas eu já dei algumas dicas. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que temperatura está relacionado com o quê? Com energia. E se temperatura está relacionado com energia, temperatura está relacionado com o quê?
Movimento. E aí a próxima pergunta seria, movimento de quem? Certo? Aí que a gente vai ver. Tá certo? Mas aí teve um momento que eu falei assim, olha, aqui a gente não vai se preocupar no início do curso com a temperatura em si. Nós vamos nos preocupar com os efeitos causados pela temperatura. E o primeiro efeito causado pela temperatura que a gente vai estudar é a dilatação térmica. Certo? E aqui eu quero discutir para vocês como que se faz uma ciência baseada em resultados experimentais. De novo, o que vocês viram em mecânica não foi uma ciência baseada completamente em resultados experimentais. A termodinâmica, a mecânica é uma ciência que você pega 3 postulados, que esses eu posso dizer que é baseado em resultado experimental, que é a primeira, segunda e terceira lei de Newton. A segunda nem tanto, a segunda é uma definição. E aí você começa a manipular essas leis para obter equações do movimento. Que o objetivo da mecânica é, eu quero prever movimentos. Tá certo? Não temos esse objetivo ainda. Aliás, a gente ainda não tem um objetivo traçado no estudo da termodinâmica. Mas a termodinâmica, ela se baseia muito em resultados experimentais. Então, é a partir desses resultados experimentais que eu vou construir a minha teoria. E um resultado experimental que todo mundo já conhece é o quê? Que se eu aqueço um determinado corpo, as dimensões desse corpo, o que deve acontecer com as dimensões desse corpo? Aumentar. Esse é o resultado experimental conhecido. Só que também é conhecido que todo corpo que sofreu o mesmo aquecimento, a mesma variação de temperatura, ele vai apresentar mesma dilatação, ou a quantidade que um corpo dilata vai depender do corpo, vai depender do tipo de material que é composto o corpo. O que vocês acham? Vai depender do tipo de material, tá certo? E a gente entender a dilatação é uma coisa extremamente importante, principalmente para a área de engenharia. Eu vou dar um exemplo para vocês de peças de foguete. Ou algumas peças de carro mesmo, que... Você já imaginou o que acontece, por exemplo, o motor de um carro esquenta bastante, né? Você já imaginou o sujeito parafusou lá, aí você ligou o motor dilatou e soltou o parafuso? Você sabe como que faz para evitar isso? Você tem uma porquinha, imagina que você quer uma porquinha. Você esquenta essa porquinha. Se eu esquentar essa porquinha, o que acontece com ela? Dilata, aumenta o buraco, eu parafuso. E aí depois eu esfrio a porquinha. Você vai conseguir tirar esse parafuso algum dia? Não. Então, assim, a dilatação é um efeito muito utilizado em engenharia. Ele deve ser previsto, tá? Em pontes, em trilhos de trem, em materiais que você vai fazer. Por exemplo, a janela, ela tem que ser feita de modo que os cantos não podem dilatar mais. Ele tem que dilatar no máximo mesmo tanto que as paredes. Para que você mantenha. Você imaginou, você colocou lá, bateu esse sol aqui de Votuporanga, dilatou, arrebentou a janela. Então, essas coisas devem ser previstas. Tá? E nós vamos começar sempre da maneira que a gente começa quando eu tenho um conceito novo. Vamos começar com o mais simples. Como é que é o mais simples? Nós vamos entender a dilatação linear. Tá? Então, nós vamos começar a estudar a dilatação linear. O que eu quero dizer com linear? Presta aqui. Linear, eu quero dizer um objeto que ele não tem volume e não tem área. Ele só tem comprimento. Existe esse objeto? Só tem comprimento, que não tem volume, que não tem área? Na prática, eu quero na prática. Existe objeto? Não. Isso daqui só tem comprimento? Ou ele tem um volume? Tem um volume. Então, qual o sentido de eu estudar a dilatação linear? Porque, assim, quando você dilata,
Você dilata nas 3 dimensões, comprimento, altura e profundidade. Na realidade, a dilatação ela é sempre uma dilatação no volume. Tá? Então, qual o sentido de eu falar nisso? Eu vou falar em dilatação linear quando as dimensões de comprimento forem muito grandes se eu comparar com as dimensões de volume e de profundidade, de altura e de profundidade. Então, para esse caso, eu posso olhar para esse lápis e falar, cara, se eu aquecer esse lápis e ele não pegar fogo, ele vai ter uma dilatação linear. Na realidade, ele vai dilatar para cá e ele vai aumentar o espaço. Só que como o comprimento dele é muito maior que as outras medidas, eu desprezo os efeitos nas outras medidas. Tudo bem? Entendido? Então, por mais que o meu desenho aqui não vá replicar isso, vamos lá, ó. E aí, de novo, vocês vão ver que eu vou colocar uma lei empírica. Ó. Digamos que eu tenho aqui uma barra. Essa barra eu a coloquei uma determinada temperatura inicial. Eu combinei que a temperatura ia ser T grande ou ia ser θ? Eu já não lembro. T grande? Então tá. Eu acho que no livro está T grande também, né? Ele está na temperatura inicial, que eu estou chamando T0. Certo? E nessa temperatura, ela tem um certo comprimento L. Olha que legal. Osmar, aquilo que você me perguntou no começo da aula. Essa barra é feita de um determinado material. Essa barra pode ser utilizada para se definir o que é a temperatura. Tá? Eu posso, por exemplo, associar, vamos imaginar agora 25 graus Celsius, né? Então, o que é 25 graus Celsius? O que significa 25 graus Celsius? 25 graus Celsius é a temperatura na qual essa barra tem comprimento L0. Entendeu? Certo? O que é o L0? É o comprimento que a barra tem quando ele está na temperatura T0. Então eu faço, olha só, termos matemáticos. Medida de temperatura é uma relação bionívoca entre 2 efeitos conhecidos. Então eu posso usar da dilatação para prever uma escala termométrica também. Tá? Eu não preciso prever escala termométrica apenas com aqueles pontos fixos baseados em temperatura de fusão e temperatura de fusão do gelo e ebulição da água. De acordo? Tá. Aí, suponhamos que eu aqueci. Isso daqui foi para uma determinada temperatura T1. O que você espera que tenha acontecido com a barra? Sim. Ela dilata em todas as direções. Só que, de novo, o comprimento, eu estou considerando ele muito grande em comparação com as outras medidas. Então, a barra dilatou. Meus amiguinhos, eu espero que vocês tenham consciência que essa dilatação que eu coloquei ali, ela é absurda, tá? Ela é absurda, porque senão tá doido. Tá? É mais com fins didáticos. Tá? Então ela aumentou. Ela agora está ocupando um novo comprimento que eu vou chamar de L final. Ou melhor, eu vou dizer que ela dilatou essa quantidade aqui. Ó. Essa quantidade dilatada, eu vou chamar de ΔL. Certo? Certo, Fabrício? E qual é a nossa busca agora? Vou repetir, sei que eu estou sendo pedante, mas eu preciso. Estamos falando de uma lei baseada em resultados experimentais. Então eu vou utilizar da intuição de vocês. Eu não estou utilizando, não estou partindo de definições, postulados e criando uma relação lógica para chegar nessa lei. Estou partindo de resultados experimentais. A dilatação é ΔL. Ok? Então agora a gente vai ter que começar a pensar na seguinte coisa. Do que depende essa dilatação? Fala? Da temperatura ou da variação de temperatura? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Assim, é até meio óbvio, né? Só que sabe o que não é óbvio?
que a temperatura depende linearmente da variação de temperatura. O que significa depender linearmente? É muito óbvio que se eu aumentar a temperatura, eu aumento a dilatação. Só que não é óbvio que se eu dobrar a variação de temperatura, eu dobro a dilatação. Isso daí só com resultados experimentais. Tá certo? E ainda bem que é assim, porque fica mais fácil para nós, né? Na realidade, nem sempre é assim. Ó, então eu vou colocar assim, ó. Vamos lá. Pronto. Então, a dilatação é diretamente proporcional. Estou considerando ela, faz de conta que eu nem vi, ó, vou considerar que ela é diretamente proporcional. Vou ser mais direto. Eu posso garantir que ela é diretamente proporcional? Não. Porque é um resultado experimental. Então, para eu garantir isso, eu precisaria fazer todos os experimentos. Certo? Já a gente vai chegar lá. Fala de outra coisa que vocês acham que a dilatação vai depender, além da variação de temperatura. Oi? Do material, mas como é que eu coloco o material ali matematicamente? Entenderam a fala do Fabrício? É meio óbvio que se isso daqui for uma borracha, isso aqui for um metal, para a mesma variação de temperatura, a dilatação vai ser diferente. Mas até o presente momento, eu não tenho nenhum elemento que me permita colocar, cara, diretamente proporcional ao material. Não dá. O que mais? Diretamente proporcional à massa? Por que você está pensando na massa? Vamos ver. Ah. Mas para nós determinar a dilatação, quando ele pode dilatar, a gente deveria conhecer a massa do próprio material que ele trabalhando, né? Não. Pode ser que dependa da massa, mas eu não preciso conhecer a massa desse material. Porque para eu conhecer a dilatação, basta eu usar uma régua. Uma régua e um termômetro. Tá? Vou colocar a massa aí, mas de uma outra forma. É natural para vocês imaginarem que corpos maiores devem dilatar mais? Vamos imaginar da seguinte forma. Temperatura está relacionada com movimento, não está? Está relacionado com o movimento de alguém. Se for movimento, vamos pensar em moléculas, né? Quanto maior o comprimento, o que acontece? Tem mais molécula, mais gente para ocupar espaço maior. Certo? De uma forma ou de outra tem mais massa. Ok? Então a dilatação, eu também vou considerá-la como sendo diretamente proporcional ao comprimento inicial. Gente, isso daqui tem que fazer sentido para vocês. Tudo bem? Tem mais alguma? Bom, nem parâmetro não tem mais, né? Então, vamos lá. Matemática básica. Matemática básica. Se eu tenho uma grandeza que é diretamente proporcional a outras duas, qual a conclusão que eu tiro? A grandeza é diretamente proporcional ao produto. Tudo bem? Certo? Portanto, uma conclusão disso é que ΔL é diretamente proporcional ao produto L0 vezes ΔT. Certo? Aqui tem duas formas de eu interpretar. Eu vou para a que eu acho mais interessante, que aqui tem física. Quando eu tenho uma relação de proporcionalidade, é porque a razão entre essas duas coisas é uma constante. Então, se eu pegar ΔL e dividir por L0 vezes ΔT, isso vai dar uma constante. Isso é a mesma coisa de eu dizer que existe uma constante multiplicativa. Ó, portanto, ΔL, se eu quiser transformar isso em uma igualdade, eu tenho que adicionar uma constante. Essa constante, eu vou chamar de alfa. Alfa
L0, variação de temperatura. E aí agora vem a parte da física. Eu tenho que interpretar aquela constante. Aquela constante deve significar o quê? Ela deve estar relacionada a quê? A uma propriedade do material. Porque olha só, o Fabrício já tinha falado, a dilatação deve depender do material. Na minha equação matemática, então, tem que aparecer alguma coisa que representa o tipo do material. A única coisa que apareceu que eu posso associar ao material é aquele alfa. Então, esse alfa é uma propriedade do material. Propriedade intrínseca do material. Entenderam? Entenderam? Certo? Vou dar um nome para esse alfa. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Não? O que foi que não está bem? O que do coeficiente? Vamos pensar um negócio aqui. Você vai no mercado. Você quer comprar iogurte. Tá? Concorda que o preço que você vai pagar no iogurte, no que você está comprando, o dinheiro que você vai gastar é diretamente proporcional à quantidade de iogurtes que você vai comprar? Certo? Eu vou chamar P de preço, e Q de quantidade de iogurtes. Tudo bem? Então eu posso dizer que P é diretamente proporcional à quantidade de iogurtes. Tudo bem? Mas agora eu não quero trabalhar com a proporcionalidade, eu quero transformar numa igualdade. Como é que eu transformo uma relação de proporção numa relação de igualdade? Eu adiciono uma constante. Essa constante recebe o nome de constante de proporcionalidade. Tudo bem mesmo? Então, vamos lá, então vou colocar aqui. Então, P é igual a uma constante vezes Q. Matematicamente acabou. Agora vem a parte física. Agora é a minha parte de interpretar qual seria o significado daquela constante. Certo? Bom, vamos pensar valores. Pensar valores. Imagine que você gastou R$24. Tudo bem? Se você gastou R$24 e a quantidade que você comprou foram 12 iogurtes. Então, se aqui é 24 e aqui é 12, o que é isso aqui? Quanto vale? 2. Qual o significado desse 2? É o preço do quê? De um iogurte. Entendeu? Entendeu? Então, ali seria a unidade... Não, calma. Já. Porque aqui eu peguei um caso muito simples. De uma grandeza que é diretamente proporcional à outra. Só tem uma. Mas o que eu quero mostrar com isso? Quando você tem duas grandezas diretamente proporcionais, ou mais, você transforma essa relação de proporção. A gente, em física, a gente não trabalha com relação de proporção, a gente trabalha com igualdade. Para eu transformar isso numa igualdade, eu utilizo uma constante. Tudo bem? Depois eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que interpretar o significado dessa constante. Para esse caso extremamente simples, eu interpretei essa constante como sendo o preço unitário de cada iogurte. Tudo bem? Vocês já fizeram isso em outras áreas da física. Aqui eu tenho uma mola. O que você sabe? Quanto mais eu esticar essa mola, o que acontece com a força? A força que a mola aplica? Aumenta ou diminui? Aumenta. Então, quanto mais eu estico, maior a força. Ou seja, você sabe que o módulo da força elástica é diretamente proporcional, ok? Ao deslocamento.
X. Como é que eu transformo aquilo na igualdade? Coloco uma constante. Qual que é a constante? Recebe o nome. Qual que é o nome dessa constante? Constante elástica. E aí a gente vai interpretar ela. Força elástica igual a Kx. Aí agora, o meu trabalho é interpretar o que seria essa constante. Bom, essa constante só pode ser a propriedade da mola. De acordo? Essa constante é a propriedade da mola. E o que ela indica? A força, se você passar o x dividindo, vai dar F por x. Então vai dar Newton por metro. Indica a força que a mola vai exercer para cada 1 metro de deslocamento. Ficou mais claro? Aqui não dá para eu fazer esse paralelo tão direto, que é mais uma construção matemática. Por que dá para fazer o paralelo tão direto? Porque eu estou com uma grandeza que é dependente de outras duas. Entendeu? Entendeu mesmo? Não? Gente, mais alguém? Vocês são muito silenciosos. Exceto o Léo, que fala alto de vez em quando. Tá? Aí agora, Léo, agora nós vamos interpretar o que é aquele K. E assim, já vou avisar que vocês vão ficar decepcionados. Mas o que a gente, esse alfa, o que a gente percebe? Se o alfa for grande, o que acontece com a dilatação? É grande. Percebeu, né? Quanto maior o alfa, mais os objetos dilatam. Então você já começa a ter uma percepção. Metal ou borracha, qual que deve ter o maior alfa? Metal. Tudo bem? Já consegue ter essa percepção. Show de bola. Vamos tentar analisar o alfa? Uma das maneiras de eu analisar é eu fazer análise dimensional. Percebe que o alfa, ele pode ser calculado como a dilatação dividido por L0 ΔT. Portanto, a unidade do alfa é algo que não te ajuda muito. A unidade do alfa é algo que não te ajuda muito. Qual que é a unidade do alfa? Que metro quadrado? Aqui é metro, não é? Embaixo é metro, não é? Metro com metro foi embora. O que ficou? Grau Celsius, né? Ficou 1 sobre grau Celsius, né? Então, olha a unidade do alfa. Grau Celsius é menos 1. Muito estranho. Quando eu falo muito estranho, quer dizer que é uma unidade que ela não te traz intuição do significado. Por exemplo, se eu falar assim, olha, eu estou com a velocidade constante de 10 metros por segundo. Olha a unidade como ela te ajuda. Significa que a cada 1 segundo você se desloca 10 metros. Ó, constante elástica vale 10 newtons por metro. Ó, se eu esticar 1 metro, parece que foi 10 metros. Olha, cosseno de dilatação linear vale 2 graus Celsius menos 1. Por que dessa dificuldade? Justamente porque a dilatação não depende de apenas uma. Ela não é diretamente proporcional a apenas uma grandeza, ela é diretamente proporcional a duas. Ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Tá? Mas de que maneira que eu posso interpretar? Posso estipular valores. Ó, se eu tiver um comprimento de 1 metro, fixo L0. Fixou L0. Para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, o alfa indica a porcentagem da dilatação em relação ao comprimento inicial. Entenderam? Não, eu falo essas coisas difíceis de propósito, só para ouvir a cabeça. Só que eu sei que vocês entenderam. Vamos tentar entender? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender. Velho truque da engenharia. Não. Vamos tentar entender. Vamos tentar entender. Eu vou trocar valores.
Tá certo? Escolhe um valor para o comprimento inicial. L0, muito bom, Analice, muito bom. Certo? Quando eu vou tratar essas coisas, é bom sempre eu escolher 1. Só que eu não estou escolhendo L0 igual a 1, porque na minha unidade do alfa não tem comprimento. Tem só de temperatura, então ele deve estar muito relacionado à variação unitária de temperatura. Tudo bem? Então vamos imaginar que a variação de temperatura é 1, para ver o que acontece. Tudo bem? Ó, se a variação de temperatura for igual a 1, então, quanto é que vai dar o alfa? Vai, rapidinho. Se a variação de temperatura seria 1 segundo. 1 grau segundo? Não. Nossa, meu Deus do céu. 1 grau Celsius. Tá bom? Ou 1 grau Fahrenheit. Tá? Mas o que eu quero é que a variação de temperatura seja 1. Uma unidade. Como é que vai ficar a equação do alfa? Gente, vocês estão olhando, ou eu não estou conseguindo me expressar, ou está muito simples, vocês não estão acreditando. Porque aqui, ó, o alfa não está assim? Se a variação de temperatura for 1, quanto que é o alfa? Delta L por L0. Mas quem que deve ser maior? Não, L0. Ou você imaginou uma dilatação maior que o comprimento inicial? O negócio tem 1 metro, você esquentou, ele passou a ter 2,5, você está doido. Tá? Então vamos imaginar que o alfa seja meio. Vamos imaginar que o alfa seja meio. Um valor muito grande. Se o alfa for meio, para essa variação de temperatura, significa o quê? Que se eu pegar esse comprimento e dividir por esse, vai dar meio. Ou seja, meio é igual a 50%. Então, o que o alfa indica? O alfa indica a porcentagem de dilatação em relação ao comprimento inicial para uma variação de 1 grau Celsius. Melhor eu fazer um exemplo, né? Oi? Qual material tem alfa igual a 1? Olha que pergunta genial da Jaiane, e eu quero que vocês todos respondam. Jaiane perguntou assim, ó, qual material tem um coeficiente de dilatação linear igual a 1? Vamos pensar junto? Se o coeficiente de dilatação linear é 1, vamos imaginar esse material que tem um coeficiente de dilatação linear 1. Ele tem 2 metros. Imaginou que ele tem 2 metros? Eu aqueci ele em 1 grau Celsius. Não, eu aqueci ele em 1 grau Celsius. Ele tinha 2 metros. Eu aqueci ele em 1 grau Celsius. Então, posso usar essa fórmula. Só que ela escolheu que o alfa é 1. Então, quanto vai ser a dilatação? 2. Certo? Então, quanto vai ser o novo comprimento? 4. Você conhece algum material que ele está com 2 metros? Aumenta a temperatura em 1 grau Celsius, ele passa para 4 metros? Mas na natureza existe isso. Não existe. Mas tem, na verdade, alguma coisa, né? O alfa? Não, é baseado exatamente nisso. Nessa porcentagem. Não, até porque isso daqui não é uma definição, é uma lei empírica. Mas você entendeu? Vou tentar pegar um outro exemplo. Esse que eu joguei não existe, exato. Pelo menos não nesse planeta. Imagina só. Imagina só, por exemplo, o material da construção civil. Imagina o cara coloca ele no caminhão e precisa transportar. E aquecer 1 grau Celsius, o negócio ocupa o dobro do tamanho. Vou pensar num exemplo boboca aqui, ó. Exemplo boboca, tá? Boboca. Eu acho que fica mais fácil. Ó,
Eu vou mais falar do que escrever, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Imagina um objeto de comprimento L0, certo? E esse objeto foi aquecido em 1 grau Celsius. A temperatura dele variou em 1 grau Celsius. Tudo bem? O que você pode garantir que aconteceu? O que você pode garantir que aconteceu? Ele dilatou. Como nada, Valesca. Se você aqueceu, dilatou. Certo? Vamos supor que ele dilatou muito. Uma coisa que também é impossível. 1,5 L0. Tudo bem? Só uma suposição. Eu quero que vocês calculem para mim qual é a porcentagem que ele dilatou. Quanto que é a porcentagem? Tá óbvio assim? Tá mais na cara que nariz? O L0 não interessa, né? Ele não... Eu fiz errado. Eu coloquei ΔL, mas eu imaginei comprimento inicial. Agora melhorou. Perfeito. Desculpa. 150. 150%. Tá? Não, ele dilatou. O comprimento final vai ser 1,5, né? Tudo bem? Ele dilatou meio L0. Tá? Vou até fazer a conta. Vou até mostrar um desenho aqui, ó, para ficar mais fácil. Ó. Acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Isso aqui é L0. Aqui ele está na temperatura T. Aí eu esquentei. Fui para a temperatura T mais 1 grau Celsius. E aí ele dilatou. Então ele não tem mais esse comprimento aqui. Ó, isso que aconteceu. Ele dilatou isso aqui. Isso aqui é o que ele dilatou. 0,5 L0. De acordo? Tudo bem? Aí a minha pergunta é simples. Qual a porcentagem que ele dilatou em relação ao inicial? Tá na cara para todo mundo que é 50%? Tá? Certo, João? Certo ou não? O que você não fala o que é... Não existe mais ou menos. Você tem que me falar o que você não está entendendo. Hã? O porquê que é 50%? Então vamos fazer as contas. Ó, fazer a conta aqui em cima, ó. L0 é o total, não é? Então você faz a conta aqui, ó. L0 é 100%. Tudo bem? Mas quanto que ele dilatou? Meio L0. Ele dilatou meio L0. Meio L0 é que porcentagem? Sabe calcular? Se você não sabe quanto é, o que você coloca? X. E aí o que você faz? Você quer determinar o X. X vezes L0 igual a meio vezes 100%. Vezes L0. Está acompanhando aí, João? Lembra disso? Regra para calcular a porcentagem? Certo? Tem L0 dos dois lados, né? Não tem L0 dos dois lados? Posso cancelar? Quanto que deu X? 50%. Tudo bem?
Então, x, 50%. Eu não sei se vocês sabem, mas 50% é a mesma coisa que 50 por 100. Certo? E 50 por 100 é 0,5. Saulo, na vida real, esse delta L, ele gira em torno de quanto? Calma. Já já a gente vai chegar nisso. Outra dúvida. O delta T, ele sempre vai ser de grau em grau ou não necessariamente? Não, eu estou colocando de 1 grau só para eu dar uma interpretação para o coeficiente. Tudo bem? Agora, tudo bem? Então, esse exemplo boboca, por isso que está ali, boboca. Exemplo boboca. Uma variação de 1 grau Celsius provocou uma dilatação em 50%. Calcula o alfa para mim. Dá para fazer o alfa de cabeça? Quanto que deu o alfa? Meio. Eu posso entender meio como 50%. Então, esse é o significado do alfa. O alfa é a porcentagem de dilatação em relação ao comprimento inicial para variação em 1 grau Celsius. Tudo bem? Certo? Ficou mais claro? Tá? E aí o Leonardo me perguntou, ô Léo, obviamente existem materiais especiais, mas o que você acha? Que a porcentagem de dilatação para 1 grau Celsius deve ser um valor alto ou baixo? Muito baixo, palpite. Mais que 1% ou menos que 1%? Menos. Então vou dar outro palpite, dar outra sugestão. Mais que 0,1% ou menos que 0,1%? Já fica difícil, né? Ó, alfa é da ordem, em geral, de 10 a menos 5. 10 a menos 5. É baixíssimo. 10 a menos 5, só brincando um pouquinho com a matemática básica. 10 a menos 5 é 1 dividido por 10 à quinta. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Vou só brincar um pouquinho. 10 a menos 5, concorda comigo que ele também pode ser escrito com... Eu quero escrever comprimento. 10 a menos 3. Embaixo. 10 ao quadrado. Vocês estão entendendo nada porque eu estou fazendo isso, né? Tudo bem? Tudo bem ou não? Não entendeu? Não, peraí, você não entendeu a conta ou você não entendeu por que eu estou fazendo? A conta você entendeu? Não, por que eu ainda não expliquei. Hã? A conta, eu estou perguntando. A conta que você quer entender. Vamos lá. Vou fazer de outro jeito. O que é 10 a menos 5? Isso é 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3. Por que disso? Multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base. Somos expoentes, tudo bem? Ok? Então tá bom. Agora, eu quero passar esse 10 a menos 2 lá para baixo. Eu até posso passar o 10 a menos 2 para baixo. Só que quando ele vem para baixo, troca o sinal. Certo? Então vai ficar isso aqui, ó. 10 a menos 3 por 10 ao quadrado. Melhorou, João? Não? Aí você já tinha entendido. Tá bom. 10 a menos 3, eu vou escrever como sendo 0,1. Tudo bem? Ou melhor,
10 a menos 3 recebe outro nome mais legal. 1 milímetro. Estou colocando em metro. Ah, mas ali... Não, tá bom, só coloco embaixo em metro também e cancelo. Tudo bem? 1 milímetro. 10 ao quadrado, eu vou escrever 100. Só que eu vou escrever 100 metros. Então, olha só. Olha só. O que é um alfa dessa ordem, 10 a menos 5? Se eu tiver um negócio que inicialmente tem 100 metros de comprimento, se eu aquecer 1 grau Celsius, ele vai dilatar quanto? 1 milímetro. Entendeu? Por isso que eu escrevi dessa forma. Porque eu vim para cá para escrever na forma de dilatação por comprimento inicial. Então, se eu tiver 100 metros de comprimento, se aquecer em 1 grau Celsius, ele dilata 1 milímetro, em média. Tudo bem? A questão é, eu garanti que todas essas coisas eram diretamente proporcionais, e isso não é verdade. Portanto, esse alfa, para fins práticos, ele não é constante, ele é variável. Tá? O alfa varia, inclusive, com a temperatura. Para nossa sorte, nós vamos considerar um mundo maravilhoso, tá? Em que ele é constante, em que tudo que eu falei aqui é válido e é verdade para todo sempre. João, foi mesmo? Então, assim, aqui já está uma coisa mais realista, né? Você imaginar um alfa na casa do 10, de 10 a menos 5, 10 a menos 5. Maior que isso eu nunca vi. Certo? Dá para digerir bem, dá para pensar bem. Gente, que frio que tá o sol. Mas, meu Deus do céu, o povo não tem dó, não. Eles estão achando que aqui eles estão criando pinguim. Não, 22 graus, cara. Mas 22 graus não precisa de lugar nenhum no mundo. E outra, é uma dessas coisas que eu acho que está me deixando doente. Você sai daqui que está extremamente frio, temperatura extremamente baixa. Oi? É basicamente o coeficiente de dilatação da água, né? Só que a água não ocupa uma linha. A água ocupa um volume. Tá bom? E já vou avisando, não vou ensinar vocês dilatação volumétrica. Pessoal, para fins práticos, a dilatação linear se aplica ao quê, então? No nosso dia a dia. Fios, por exemplo. Fios de transmissão. Que ele é bem grande quando comparado à espessura, trilho de trem. Mas no fio mesmo, você já percebeu que muitas vezes os fios eles fazem um dia ele está mais esticado, outro dia ele fez uma certa barriga. Você começa a observar, em dias mais quentes, os fios fazem uma barriga maior. Isso é em virtude da dilatação. Tá? Porque você vai fazer, mas a dilatação é pequena. Ela é pequena, porque eu estou considerando variação de 1 grau Celsius. Né? Variações maiores vão causar efeitos mais perceptíveis. Por exemplo, o engenheiro civil, ao fazer uma estrutura metálica de um prédio, ele tem que prever a dilatação. Tá? Ó, estrutura metálica. Ok? Então, assim, ele é... Materiais, por exemplo. Você que trabalha com... É que vocês acabam não utilizando, mas todos os materiais dentários, as resinas que vocês estão utilizando, elas precisam ser altamente controladas com diversos aspectos. Dureza é um deles, e a dilatação também. Você imaginou, você colocou uma resina com um negócio que tem um coeficiente de dilatação baixo, não, alto. Então, eu dilatação alta. Ah, mas a variação de temperatura no dia a dia não é tão grande. Pode ser, no dia a dia não ser tão grande, mas na comida que você põe na boca. Entendeu? Você passou, a boca cresce. Mas geralmente as resinas têm a ver com muito isso da dilatação.
sofrem muito com dilatação são 5, 6 vezes mais caros. Mas é só a dilatação que eles levam em consideração? Não, tem a dureza também. Mas a dilatação Eu falo porque assim, eu fiz o meu doutorado em ciência dos materiais. E tem um professor de física lá que ele orienta, em sua grande maioria, dentistas. Porque eles trabalham com isso, para estudar os materiais dentários. Que você precisa, principalmente essas resinas. É que a dureza está relacionada com É que a dureza... Mas a dilatação é o que implica se ela vai... Que ele vai crescer e aderir bem ao dente, é verdade. E lá eles usavam umas prensas para medir esse negócio, que eles colocam uma pressão violentíssima. Pressão da ordem de megapascal para o negócio não quebrar, para ver se está bom. Vamos fazer uma pausinha? Não, pausinha não é recreio. Pausinha na física. Vamos fazer uma pausinha? Vamos brincar um pouquinho de matemática? Que já já vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu comecei a falar, eu não vou ensinar vocês a dilatação volumétrica, porque isso vai ficar como exercício, tá? Mas eu ensinarei para vocês a superficial. É porque assim, aí o método que eu utilizar na superficial é Ctrl+C, Ctrl+V, que aí vocês fazem para volumétrica, só basta aumentar uma dimensão. Tá bom? Bom, vamos lá. Fazer uma pausa. Pausa. Vou brincar um pouquinho com vocês de uma coisa que eu vou precisar muito, tá? Vocês vão entender já já a relação que tem com a aula. Eu quero brincar com vocês o significado da derivada. Para vocês, o que significa derivada? Variação. Variação do quê? Tá. A derivada, ela está falando um negócio que é assim, ó. Vou aqui colocar o gráfico de uma função. Tem uma função aqui. Ela começa aqui num ponto. A. Termina aqui no ponto B. Tá? Eu vou falar algumas coisas, vai parecer pedante e meio óbvio, só que eu sei que não é. Você só consegue derivar funções que são diferenciáveis. O que é uma função diferenciável? Uma função diferenciável é uma função da seguinte forma. Uma função ela tem domínio e imagem. Cada ponto do domínio corresponde a uma imagem. Você apenas consegue derivar funções que pequenas variações no domínio causam pequenas variações na imagem. Então, olha só. Imagine que eu tenho um ponto aqui no domínio. Esse ponto aqui é o ponto X. Ele está aqui no f de x. E presta atenção que isso tem muito a ver com física. Você tem um fenômeno físico que você está estudando, você não quer que pequenas variações nas condições do problema causem variações muito grandes nos resultados. Tá? Aí, são fenômenos mais difíceis de ser estudados, existem. Tá? Mas olha só, se eu der uma pequena variação no domínio, deu uma pequena variação no domínio, aqui era x, eu variei um pouquinho, virou x mais delta x. Tudo bem? O que vai acontecer com a imagem? A imagem variou também. Aqui agora virou f
de x mais ΔX. Então vamos marcar? Olha a variação no domínio, olha a variação na imagem. Tudo bem? Ok? Se eu dobrar a variação do domínio, o que vocês gostariam que acontecesse com a variação da imagem? Que ela dobrasse também. Ou seja, você quer que a variação no domínio e a variação na imagem sejam grandezas, o quê? Diretamente proporcionais. De acordo? Então, olha aqui o que você quer. Estou falando você quer, nem sempre isso, ó. Você quer que variações na imagem todo mundo concorda comigo que isso daqui é uma variação na imagem? Concorda comigo que aquilo é uma variação na imagem? Você quer que a variação na imagem seja diretamente proporcional à variação no domínio, mas a variação no domínio foi ΔX. Fala, quer? Não, eu tô falando o que você quer. É o que você quer. Eu quero que pequeno... Faz sentido imaginar que se eu... Por exemplo, eu estou aqui no X. Para esse valor, o F está dando 2. Né? Aí eu vario um pouquinho, o F foi para 2,1. Se eu dobrar isso, eu espero que o F vá para 2,2. Gostaria disso. Por isso que vem a reta tangente. Certo? Tudo bem? Na realidade, a derivada, você quer aproximar esse gráfico para o gráfico de uma reta. Certo? Mas o que eu estou colocando é, você quer que exista uma relação de proporcionalidade. Aí a pergunta é, tá, você quer que exista uma relação de proporcionalidade? Vai precisar ter um coeficiente de proporcionalidade, certo? Sabe quem é esse coeficiente de proporcionalidade? A derivada. Certo? Então, aqui está a derivada. Aí você vai falar, não, professor, não é isso, eu já vi, não é isso. É óbvio, eu estou fazendo aproximações. E quando eu faço aproximações, essas aproximações contêm erros. Por isso eu vou colocar o erro. E esse erro deve depender do quê? Obviamente que o erro vai depender da variação que eu dei no domínio. Porque eu estou falando que aquilo ali só é válido para pequenas variações. Se eu aumentar muito a variação do domínio, aquilo ali deixa de ser possível. Tudo bem? Então, esse erro, ele depende do ΔX. Aquilo ali é derivado. Só que tem um detalhe. O erro depende do ΔX. Só que para aquilo ali ser válido, o erro tem que sempre ser menor que o ΔX. Tudo bem? Ou seja, se o ΔX for 0,01, o que tem que acontecer com o erro? Ser menor que 0,01. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo que o limite, quando ΔX tende a 0, do erro de ΔX sobre ΔX, olha só, quem tem que ser menor? O erro tem que ser sempre menor que o ΔX, né? Se eu tenho sempre um número pequeno dividido por um outro, isso aqui tem que ir para quanto? Para 0. Pronto. Isso daqui é uma outra definição de derivada, diferente de tudo aquilo que vocês viram. Com essa definição, o que é a derivada? Fala. Não. Espera aí, João. É porque, assim, se eu explicar de novo, eu ainda estou na parte bem abstrata. Eu vou colocar isso aqui na prática que você vai ver. Tá? É só uma maneira diferente de ver, Léo. Tá? Com essa maneira que eu estou mostrando para vocês, o que você percebe? Você percebe que a derivada nada mais é do que o coeficiente de proporcionalidade entre a variação do domínio
e perdão, entre a variação na imagem e a variação no domínio. Fala? O que seria esse coeficiente de funcionalidade nesse caso? A derivada. Então tá. A derivada é o termo que acompanha multiplicando a variação do domínio. Pequenas variações do domínio causam pequenas variações na imagem. Essa é a ideia. Seria um produto? Não. Pequena. O que é uma derivada? Não tem a. Sim, mas É variação. Ali é um produto. Mas é o polinômio de Taylor de ordem 1. Certo? Mas fala. Fala. Nada? Quer ver? Eu vou ensinar vocês a calcular uma derivada por essa forma. Aí eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos calcular a derivada dessa função aqui, ó. F de x igual a x quadrado. Bom, vocês já sabem, né? Quanto que é a derivada de f de x igual a x quadrado? 2x. Mas eu vou calcular dessa forma. Bom, para eu calcular dessa forma, o que eu preciso fazer? Ali é o f de x. Eu preciso dar uma pequena variação na imagem, no domínio. Então, vai ser f de x mais delta x. Quanto que dá f de x mais... Se f de x é x ao quadrado, quem é f de x mais delta x? Gente, já demoraram. Se f de x é x ao quadrado, quem é f de x mais delta x? X mais delta x, tudo isso ao quadrado. Certo? Certo? Então, isso daqui é x ao quadrado mais 2x delta x menos delta x quadrado. Ok? Ah, mas eu tenho que ver a variação na imagem. Vamos ver a variação na imagem? F x mais delta x menos f de x. Igual. Quanto que dá? Faz a conta aí. Vai cancelar o x quadrado, né? O que vai ficar? 2x vezes delta x menos delta x quadrado. O que eu falei que era derivada? É o termo que acompanha o delta x. Tá errado. Mais fácil, né? Eu não falei que derivada era o termo que acompanhava o delta x? Quanto que é a derivada? 2x. Certo? É outra forma de eu interpretar a derivada. Oi? Qual o limite? Não, eu estou forçando que ele dê zero porque eu quero o seguinte. Quando eu escrevo isso daqui como igualdade, obviamente tem um erro. E o que eu quero? Eu quero que o erro seja menor que a variação que eu dei no domínio. Certo? Então, se o erro for menor, então assim, se eu diminuir o domínio, então esse incremento do domínio, ele tem sempre que ser menor que o erro, perdão. Tem que ser maior que o erro. Porque eu quero que o erro seja bem pequeno. Só que se ele é bem pequeno, ele é pequeno em comparação a alguém. Em comparação a quem? Ao delta x. Então, quando eu fizer isso, que é bem pequeno, dividido por uma coisa que é grande, quanto que dá uma coisa bem pequena dividido por uma coisa que é grande? Certo? Tudo bem? Eu sei que é mais abstrato, isso daqui lá, só que é assim, lá para frente, quando eu encontrar vocês em eletromecânica clássica, isso aqui vai ter que ser entendido. Mas por que eu estou colocando isso? É que com esse conceito a gente consegue entender algumas regrinhas. Por exemplo, regra do produto. Deriva para mim f de x vezes g de x. Vocês lembram a regra do produto?
Como que é? Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais... Perfeito. Vamos tentar entender o que é isso? Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. Temos aqui um retângulo. Imagine que isso aqui é um retângulo. Certo? De acordo? Isso aqui é um retângulo. A base dele é f de x. Tudo bem? A altura dele é g de x. Certo? Qual a área desse retângulo? Deixa eu ver se dá tempo. F de x vezes g de x. Tudo bem? Se eu der pequenas variações no domínio, o que vai acontecer com a área? O que vai acontecer com a área? Vai ter uma pequena... O que eu quero? O que tem que acontecer com essa área? Para pequenas variações do domínio. Pequenas variações na área. Certo? Essa pequena variação na área vai ter que ser proporcional a quem? A derivada. Certo? Mas aí eu faço depois do recreio. E não vai dar tempo de eu fazer tudo agora. Certinho? Deixa eu dar um intervalinho.